Olá, meus caros, para falar exatamente sobre essa temática que se encontra em 1 Timóteo 4:5, que nos diz o seguinte: porque pela palavra e pela oração é santificado. É claro que ali no contexto, Paulo falando ao seu filho na fé Timóteo, refere-se à questão dos manjares, do casamento, daquilo que Deus fez de bom, que pela palavra e pela oração são santificados. No entanto, extraindo isso e trazendo, obviamente, para outras aplicações, nós podemos inferir que, pela palavra, sendo propriamente Jesus, e a oração, nós temos a santidade ou somos santificados, passamos a ter comunhão com Deus e, por conseguinte, as suas bênçãos estão sobre as nossas vidas. E é nesta mensagem, ou com esse enfoque, que eu quero falar com vocês aí nessa pregação. Ou seja, o apóstolo Paulo fala de palavra, né? Palavra de Deus. A palavra de Deus nós sabemos que é Jesus, porque o Verbo estava encarnado e se transformou. Então, aliás, o Verbo se encarnou e se transformou, obviamente, em homem. E o próprio Jesus estava no início de tudo, quando Deus dizia: haja luz, haja céu, haja água, haja sol, estava lá a palavra. Por tudo se fez, ou com tudo se fez pela palavra, né? A palavra é muito importante. Meditar na palavra Jesus Cristo, ou na própria lei do Senhor, na Bíblia, é de suma importância, porque o salmista chega a dizer para meditar de dia e de noite nela, né? A palavra também é falada lá em Apocalipse, dizendo que é o próprio Cristo, né? E a palavra deve ser muito respeitada, porque é Jesus e porque é a doutrina, que é o amor. Até porque o fim da lei é o amor. Amor a Deus sobre todas as coisas, é o próximo a nós mesmos. É por meio da palavra que nós conhecemos a verdade, somos salvos, porque Jesus disse: examinai as Sagradas Escrituras, palavra como Escritura, porque é por meio delas que vocês vão saber de mim, ou vão ter algum conhecimento, e são elas que de mim testificam. Mais ou menos o que está em João 5,39. A palavra é muito importante porque, de fato, sem a palavra nós não somos nada. Jesus nos garante a bênção pela palavra. A fé se desperta por ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Falar e falar do Evangelho. O rei Davi já dizia: escondi a tua palavra para não pecar contra mim. Ela tem que estar nos nossos corações. Jesus, certa feita, disse que se vós, de fato, me ameis ou me amam, então vós tendes guardado o meu mandamento. Então, quem ama o Senhor, guarda o seu mandamento. E assim cumpre aquilo que a palavra diz, que hão de ser justificados aqueles que não só ouvem a palavra, mas cumprem, mas exercem, na prática fazem. Exerce o amor, né? Amor ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. Esse amor, obviamente, que não é um amor carnal, mundano, um amor um pouco mal interpretado, mas sim à luz do que está em 1 Coríntios 13, que ele fala, entre outras coisas, que o amor não folga com a injustiça, mas sim com a verdade, né? Busca seus próprios interesses e por aí em diante tem várias características desse amor que eu já falei exaustivamente em outros canais. Então, a palavra é necessário nós observar, né? Se nós não observarmos a palavra, que é Jesus, nós não temos salvação, porque ninguém vem ao Pai senão por Cristo. Sem santificação ninguém verá a Deus. A palavra, como diz no texto, porque pela palavra nós somos santificados. Josué disse para o povo israelita, ou convocou,
falando para o povo se santificar hoje, para que amanhã o Senhor operasse maravilhas, no meio deles. E assim tem que ser. E uma das formas de santidade e de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, tanto nesta vida como a vida vindoura e eterna, é a palavra, meditar na lei do Senhor, praticar, sobretudo, né? E o outro ponto é a oração. A Bíblia diz para nós orar sem cessar. A Bíblia fala para nós orar, clamar a Deus, ou clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei, grandes coisas e firmes que não sabe. Jeremias 33:3. São Tiago fala, pedi e nada tendes, porque não sabe pedir ou porque pediu mal. Devemos saber pedir, se não, fazer a oração do Pai Nosso, até que Deus dê palavras, ou abrir e fechar nossa boca para saber como convém orar. E não pedir mal, né? Fazer oração contrária, não falar mal do próximo. Claro que deve haver aqui um parênteses, que quando é para falar a verdade, não está dizendo, ou não está querendo falar mal da outra pessoa, né? Está apenas constatando, revelando algo que seja verídico. Não é isto o orar mal ou falar mal. Falar mal é exatamente falar coisas precipitadas. E o orar mal seria exatamente fazer uma oração equivocada, precipitada, colocando o eu sobre tudo. Por exemplo, você não sabe se é verdade, se alguém fez mal para você, você já começa a convocar ou pedir a Deus que castigue essa pessoa, que faça justiça e tal. Diferente de você saber que a pessoa fez mal para ti e você orar, Senhor, olha, contempla o meu sofrimento, isso não é pecado, tá? Faça justiça do jeito que o Senhor pode fazer, ou quer, ou deve fazer, e não que seja feita a própria justiça. Então, nesse sentido, pode-se orar, mas não de uma maneira, como já disse outrora, premeditada, sem saber do que ocorreu, por exemplo, num caso fático aí, relativo à ofensa à sua pessoa. Oração contrária também pode configurar pelo sujeito que tem inveja de outrem, que quer as mesmas coisas que o outro, o posto e tal, então faz uma oração até maligna e satânica a fim de derrubar, de ver a caída, a derrocada do irmão, da irmã, ou de quem quer que seja. Isso não se deve fazer, até porque, por que nós vamos invejar alguém se a própria Bíblia nos diz o seguinte, se somos filhos todos do mesmo Deus, que pedir a Deus e Ele nos dará, pedir, dá-se-vos-á. E Jesus chegou a falar que se os pais que são maus sabem dar boas coisas para os filhos, imagina Deus. Se um pai, ao ouvir o pedido do filho, por exemplo, de um pão, não dá pedra, então por que Deus não daria a bênção? Ou, melhor dizendo, se o pai dá coisas boas, por que Deus não vai dar, né? Vai dar muito mais. Se vós, sendo ruins, já dão coisas boas. Então, meus caros, em síntese é isto. A palavra é necessária, a palavra que é Jesus, que é o maná dos céus, a palavra que nos santifica, que nos purifica, que nos lava, que nos limpa de todo pecado, pela palavra que somos salvos. E a oração, obviamente, também tem a sua finalidade de nos levar a Deus, de nos ter comunhão com Ele, porque pela palavra ou pela leitura da própria palavra, que é Cristo, você ouve a boca de Deus falando contigo. No entanto, ou quando você ora, você está falando com Deus. Então é um diálogo que você tem com o Pai, né? Então, meus caros, se nós queremos bênçãos, vitórias para nossas vidas, é necessário isso. No mínimo isso. Existem outros tipos de santificação, né? Ou de santidade, como o jejum, a penitência ou a abstinência também. É uma das formas. Inclusive para expulsar demônios. Essa caixa não sai senão por jejum e oração. Mas a palavra, você estando na palavra, você estando orando, com toda certeza você pode vencer. Jesus disse, vigiai, olhai, vigiai e orai, né? Então, se você fazer isso, tomar as devidas precauções e cautelas, com toda certeza, a prosperidade, a porta aberta virá. E a gente também não pode ter uma mentalidade apenas carnal, né? Paulo já dizia, se nós esperarmos só para esses momentos ou
para essa vida somos considerados os mais miseráveis possíveis. Ou seja, se só esperarmos Deus pelas bênçãos, prosperidades ou ajuntações, né, ou ajuntamentos de bens materiais, nós realmente somos miseráveis, nós somos pessoas mesquinhas, paupérrimas, pessoas que são bem pobres, coitados. Nem se configura aquilo que Jesus disse, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Nesse sentido, somos pobres mesmo, intelectualmente falando, espiritualmente falando, e isso, obviamente, que não produz uma eficácia ao ponto de nós termos comunhão com Deus e muito menos salvação. Então é necessário nós termos a consciência do Evangelho, sendo humilde, reconhecendo a palavra de Deus, se submetendo a ela, resistindo por as tentações do inimigo, ele fugirá de nós, chegando a Deus, porque ele chegará a nós, se humilhando diante das potentes mãos do Senhor, porque os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados, porque diante da humildade vai a honra, como disse Salomão, e orando, porque pela oração muitos servos de Deus venceram. E como venceram? Não? A oração é a chave da vitória. Inclusive, a Bíblia chega a dizer que a oração pode, em muitos nos seus efeitos, ou surtir efeitos, principalmente, claro, a oração do justo que sobe até o Senhor como um bom cheiro, como um incenso, um perfume que seja agradável às narinas de Deus. Essa é a grande realidade e serve como um sacrifício, como diz, por exemplo, aos Romanos 12:1, apresentai os vossos corpos vivos, sacrifício santo, perfeito e agradável, que é o vosso culto racional. E o que vem a ser o culto racional, inteligente e sábio é exatamente isso: prezar pela palavra, que te santifica, que te purifica, que te alimenta, que te edifica, e pela oração, que também te sustenta, te dá força, que de fato você acaba externando as coisas ruins, como Paulo até recomenda nós fazerem, lançar as nossas ansiedades diante dos pés de Cristo e tal, e você ainda tem a resposta de Deus, como por exemplo teve Elias, que ao orar desceu o fogo do céu consumindo o holocausto dos deuses pagãos ali, no caso os Balaim, era Baal, né? O deus estranho. Poderia aqui falar sobre várias coisas referente tanto à palavra como à oração, citando personagens bíblicos e tal, mas eu acho que deu para compreender bem o que é necessário. Palavra, oração, santidade, habitação de Deus em nossa vida, porque ele habita só em templos puros e santo, né? Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens e muito menos sujos. Habita em templo santo, que seria por meio da palavra, que purifica, por meio da oração, né? E dentre outras possibilidades também do jejum. Mas, para cumprindo essas duas, já está de bom tamanho. E assim nós teremos todas as bênçãos do Senhor na nossa vida e a principal, a vida eterna. Ok? Deus os abençoe, dê o seu like, comente. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, perdoa os meus pecados, as minhas falhas e debilidades. Me ajuda, Senhor, a fazer a Tua vontade. Ajuda cada ouvinte a fazer a Sua vontade, para ter, de fato, a Sua bênção, para que o Senhor possa agir em nossas vidas, porque a principal forma de bloqueio que impeça nós de receber as Tuas dádivas, os Teus presentes, são exatamente o nosso pecado ou as nossas iniquidades. Perdoa, Senhor, tenha de misericórdia. Ajuda-nos a ser santo como Tu és santo, a ser santo como o próprio Jesus disse, para nós sermos no sentido de perfeição, de ser perfeito como Tu és. É claro que não é fácil, mas o Senhor nos pode ajudar, pois a carne é fraca e o espírito é forte, né? Pois a carne é fraca. Nos ajuda, Senhor, a crucificar a carne e a fazer a Tua vontade. Perdoa nossos pecados, visita as nossas vidas, nossos familiares, salva, liberta, transforma, age na vida de cada um, nas áreas que realmente estão necessitadas, especialmente a vida daquele e daquela que te aceitou, que conhece a Tua palavra, que está orando, clamando a Ti agora. Alcança também as pessoas que estão passando por momentos terríveis, difíceis, de dificuldade, para que possam alcançar a Tua bênção.
voltando para Ti, lendo a Tua palavra, fazendo uma oração pequena que for, mas fazendo, crendo na Tua ação, no Teu agir. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por esse dia, por esse momento, por essa oração, e que o Senhor entre com provisão, que o Senhor entre com cura, com milagre, com transformação, com libertação, com aquilo que cada um necessita nesse exato momento, concedendo a bênção que tantos eles almejam. Que assim seja feito. Amém e amém. Então, essa foi a oração. Lembrando que a oração pode ser também por espírito, né? Apenas na mente, não necessariamente verbalizar ela. Tá? Então oramos, lemos a palavra, que assim a gente está de bem com a vida e bem com Deus. Abraço. Quando você em Deus deposita a sua fé, fé em Deus.